anterior, que nós vimos a questão do extrativismo, que nós vimos a questão das produções, os ciclos, nós vamos relembrar também. E para a gente falar em relação de trabalho, a gente tem que entender quais são as fontes de renda entre um setor e outro. O que eu tenho num trabalho, será que eu tenho no outro também? É isso que nós vamos descobrir. Iniciamos então pela zona rural. Zona rural, como a gente sabe, são os campos, onde nós temos a produção de grãos, produção de frutas, produção de hortaliças, onde nós temos o quê? Criação de animais, suínos, bovinos, aves, qualquer tipo de criação de animais nós podemos ter aonde? No campo. Então, dentro desse cenário rural, a gente tem o quê? O setor primário, porque é lá onde tudo se inicia. Os grãos que fazem a farinha, que fazem o café, o milho, os animais que depois eles são cortados e levados para o supermercado. Então, nós chamamos esse cenário rural de setor primário. Primário, porque é o que vem primeiro. Olha só, quantos diferentes tipos de setores rurais. As plantações de hortaliças, criações de animais, o trator fazendo a colheita no campo, né? Porque hoje em dia a tecnologia está chegando lá. Então a zona rural hoje não é só a pessoa com a enxada. Nós temos outros tipos de serviços, de trabalho, de tecnologia dentro desse setor. E nós também temos a extração dos minérios, a extração do ouro, do ferro, do cobre, do zinco, do petróleo, do látex. Tudo isso entra no extrativismo mineral, que está no setor primário. Recapitulamos então a área rural. Aqui, depois que eu saio do nosso setor primário, que eu plantei, que eu cuidei dos animais, essa minha produção é transportada até uma fábrica que vai processar essa matéria-prima e transformar num produto. Então eu chego no setor secundário. Então, lá na zona rural, eu iniciei o processo de criação e produção da matéria-prima. Levei para uma fábrica, transportei e transformei em produto. Isso é o meu setor secundário. Então, nós temos indústrias de café, indústrias de trigo, corte de frango, corte de boi, o petróleo é transformado em plástico, a cana vira álcool. Então, todos esses processos de transformação é o setor secundário. Então, tudo se cria e depois se transforma. E esses produtos e essas transformações chegam aonde? Na zona urbana. O que é a zona urbana? Onde eu tenho muitas pessoas morando, eu tenho prédios, eu tenho casas, eu tenho ruas asfaltadas, eu tenho um fluxo mais intenso de ônibus, pedestres de trabalho, ok? É onde o setor secundário chega, transforma e traz esse material para as cidades. O porco vem inteiro na casa da pessoa? Não. Ele veio do setor primário, passou pelo secundário e as pessoas puderam ir no mercado. Na zona urbana,
A gente tem o quê? As fábricas. Pode ter uma fábrica na zona rural? Pode, só que é mais difícil, porque lá é um lugar de plantação. E agora, como eu tenho uma relação de trabalho entre esses dois lugares? Se o campo produz e a cidade consome, isso já é uma relação de trabalho, porque o campo fornece e a cidade compra. Então, no campo, a gente tem as pessoas que fazem a manutenção da terra, que regam as plantas, que dão ração para os animais. Nós temos as tecnologias que estão chegando, os operadores de máquina, os que fazem os cálculos para saber se está ok, se não está ok, se vai chover, se não vai chover. Nós temos uma área muito nova hoje que está crescendo na zona rural, que é o turismo. Então, as pessoas que estão na cidade, na zona urbana, ficam estressadas, cansadas, trabalham o dia inteiro, ficam no trânsito e final de semana quer o quê? Quer ir descansar na beira de um rio, quer ir andar a cavalo. Então, ela faz um passeio rural, que chama turismo ecológico. Isso é uma nova fonte de renda para os trabalhadores do campo, para quem tem uma fazenda, quem tem uma chácara. Percebam que no campo e na cidade tem serviços, existem empregos que são iguais. Por exemplo, a criança da cidade vai para a escola, certo? A do campo também. Então, nós temos o quê? Qual a profissão que nós encontramos no campo e na cidade? A dos professores. Tem a escola rural, a escola da cidade. Nós temos a questão da segurança. Nós temos policiais municipais, policiais estaduais no campo e na cidade. Temos médicos, pessoal do campo corta o cabelo também, vai no salão de beleza, as mulheres gostam de fazer a unha. Nós temos a questão da saúde, ou supermercado. O produto que teve início lá na zona rural, passou pelo processo industrial, chegou ao supermercado do campo e da cidade. Então, quando eu estou falando na relação de trabalho, quando eu estou falando no emprego que o pessoal do campo tem, o pessoal da cidade tem, eu estou falando em serviço. Então, eu chego no meu último setor, setor terciário. É aqui que nós compramos e consumimos. Nós compramos produtos, tipo arroz, feijão, carne. Nós compramos serviços, uma linha telefônica, uma internet. Você não paga internet na sua casa, no celular, para você poder assistir um vídeo, poder estudar? Então, está nessa relação de serviço aqui. Só para a gente compreender. Na atividade de vocês tem um esquema parecido, vocês vão usar a mesma base para fazer a atividade. Ciclo de produção. Nós vamos falar do quê? Do trigo, aquilo que a gente faz o pão, o bolo, o trigo. Ele começa na plantação, lá com o fazendeiro na zona rural. Ele regou, cuidou, tem os seus funcionários trabalhando. Está na época de colher. Ele vai para o segundo setor, que esse trigo é transportado até a indústria, onde é feito todo o processo de descascar o trigo, moer, e ele se torna uma farinha. No segundo setor. E depois ele vai para
das empresas, supermercados, panificadoras, para ele ser transformado. Então, um trigo, ele é transformado num produto, num pão, num bolo, numa bolacha, num alimento, em um macarrão é trigo. Ó, no setor terciário. Então, esse ciclo de produção, essa relação que existe entre o campo e a cidade, essas trocas de prestações de serviços são muito importantes para a gente ter tudo que a gente tem hoje. Se o campo não produzir, e se o campo não plantar, se o campo não tiver o turismo, não tiver o material que ele precisa, a cidade não tem o produto final, a gente não tem o alimento, a gente acaba não tendo papel, o lápis, a borracha para a gente poder estudar. Então, tanto a cidade é importante para a zona rural, porque nós geramos emprego e rendas para eles, e o campo abastece as cidades. Então, olhe quanta informação que nós recebemos hoje. Nós vimos o que é a zona rural, nós relembramos o que é a zona urbana, nós vimos o que é um ciclo de produção e nós verificamos as relações de trabalho. Com isso, você vai poder ver a sua atividade, responder o que é do primeiro setor de produção, o que é do segundo setor, que é essa transformação, o terceiro setor, que é o consumo, certo? O ciclo de produção você vai conseguir acompanhar, igual a professora falou no slide, tá bom? A professora vai ler um texto de Arthur Brustolin que fala sobre essas relações. Sejamos bons como homens do campo, que vivem plenamente, trabalhando, aprendendo, ensinando e superando as dificuldades de uma vida simples. Que possamos plantar o bem, cultivar o amor e regar a felicidade. Colher os frutos do trabalho e do esforço de cada dia. Valorizar a família. Cuidar do que nos foi e é dado pelo Pai. Ser feliz com o que se tem e por ser quem é. Fazendo sempre o melhor de si, sem temer os obstáculos diários, viver serenamente na simplicidade em seu lugar, sem se importar com o que há lá fora. Tudo é necessário, tudo o que é necessário para viver está ao seu redor e seu alcance. Arthur Brustolin, 2017. Então a gente percebe essas relações e que a gente deve o quê? Respeitar e cuidar. Ok? Obrigada, desejo bons estudos a todos e até a próxima aula.